Quem que nós temos aqui, Luiz Antônio? Maria Helena Gibran, psicóloga e sexóloga, foi convidada para participar e a gente falar desse assunto que ainda apavora. Você sabe, né, Maria Helena, porque eu sou meio conservadorzão, 74 anos, né? Então, quando eu recebi a mensagem, a mocinha, talvez por confiança, né, tenha me mandado que era religiosa e que o marido propôs fazer sexo anal e ela, sabe, muito constrangida, ela queria saber alguma coisa. Eu falei, olha, na internet tem muita coisa a respeito, né? Falei, clica lá, sabe, você vai ver muita coisa a respeito. Aí o pessoal da mesa falou, por que nós não debatemos o assunto? Eu falei, não, eu tenho preocupação porque quando o pai vai para a escola, sabe, a molecada está ouvindo o rádio e tal, então será que não cria uma situação constrangedora? E a verdade é que hoje, até uma moça telefonou e falou assim, a minha filha me ensina sobre sexo, mais do que vocês estão pensando, né, com 15 anos, né? É melhor que seja pela rádio a qualquer horário, porque os jovens estão ouvindo esse assunto, vendo na internet e muitas vezes de fontes não confiáveis. É isso aí. Então, melhor estarmos aqui numa fonte de informação e de perguntas com uma equipe dessa aqui muito boa. Então que cheguem informações idôneas, corretas e é isso aí. E de porque saúde. Muitos pais, muitas mães não conversam com os seus filhos. Tanto é que eu confesso isso, contei aqui no ar, né? Quando a minha mulher conversava com minhas filhas sobre sexo, eu saía, sabe? Isso eu ficava incomodado com isso, né? Porque às vezes mesmo as mães ficam constrangidas. Esse assunto na família geralmente causa constrangimento. É isso aí. Não é? Por isso que é bom todos ouvirem, os pais, os filhos. A gente tem evoluído em relação a isso, Maria Helena. Isso que eu ia falar, né? O Madalena está aqui falando. Aliás, Madalena, um prazer estar aqui com você de novo. Muito obrigado. Que eu sou tradicionalzão e tal. Todos nós somos, Madalena. Até os jovens são tradicionais. Porque o comportamento sexual ele vem mudando, mas os valores ainda não. Então, o valor não é uma coisa que se muda assim de uma hora para outra. Leva anos e muitas vezes muitos não mudam. Então, tradicionalzão todos somos. E é bom conversar sobre isso, porque se o valor tradicional e o comportamento muito moderno, isso cria um conflito interno e um conflito nas relações que costuma dar muito problema, como temos visto, não é? Principalmente com os jovens. E não só na questão sexo anal, ou sexo com outro, ou com quem, porque hoje está um vale tudo aí que as pessoas se perdem. Mas o maior eixo de problema hoje em dia está na questão não só da relação com o outro, mas com a própria identidade. Isso. Então, esse é a grande questão de insanidade hoje. Porque uma coisa é assim, com quem que eu quero estar, mas outra coisa é quem que eu sou comigo. E hoje em dia, com essa coisa de transgênero, sexo, LGBT e abecedário inteiro, eles não sabem direito quem que eu sou. Entende? Sou homem, mulher, sou... Então, quando o eixo da identidade do quem eu sou está com problema, imagina isso nas relações. Então, é um assunto que deve ser muito explorado, divulgado e tratado. E a questão da pornografia? Porque tem muita pornografia na internet. Isso ajuda, atrapalha, as pessoas ficam viciadas e querem trazer isso para o relacionamento que não é saudável. O que você fala do excesso de pornografia na internet? Sim, o excesso de pornografia na internet é um problema, porque, aliás, todo excesso é um problema. Às vezes a pornografia em si, se bem feita, ela nem é tanto problema, o problema é o excesso. E esse excesso da pornografia só está colaborando com essas relações superficiais que temos assistido. Porque as relações estão muito superficiais. E a pornografia ela é uma coisa desvinculada de afetos, de valores, é um ato estanque, vamos dizer assim, que é o que tem ocorrido nas relações.
sabe? Não se busca mais um vínculo de compromisso, de respeito, que, aliás, esses valores me parecem estar caindo, respeito, compromisso. O que eu acho que ele quis abordar é o seguinte, porque isso tudo é editado e dá a impressão que o cara consegue ficar 1h30 fazendo sexo. Então, mentira. Exatamente. Então é isso que a gente quer saber, se a comparação com esse mundo imaginário, que é todo fabricado para parecer que dá certo, às vezes o cara tentou 50 vezes e não conseguiu. Sim, e não é verdade, porque tem edição, como você falou. Né? Já tem uma sobrecarga, principalmente sobre o homem, de ter que ter um desempenho. O homem não pode falhar, o homem não pode... Enfim, é uma sobrecarga gigantesca. Aí ele vai lá e assiste um filme como se um homem tivesse conseguindo uma ereção por 1 hora seguida, faz 3 rodadas seguidas, não perde a ereção, isso tem edição no meio. Aí ele começa a exigir dele mesmo. É isso. Isso é uma das causas, inclusive, de uso de Viagra pelos meninos hoje, desnecessariamente. Até adolescente, hoje, os jovens estão usando Viagra. Isso é absolutamente absurdo. Pra gente, acho que não perder o fio da conversa, né? Voltando ao caso que deflagrou tudo isso, não para falar do caso em si, mas eu acho que envolve a questão da sexualidade dentro de um casamento, de uma relação. Como conciliar desejos, expectativas, fantasias, que muitas vezes é de uma parte e não é da outra, ou muitas vezes uma parte tem, mas não consegue conversar com a outra sobre esse desejo. Você recebe no seu consultório, no seu dia a dia, Maria Helena, esse tipo de situação? Olha, eu tenho vontades, não consigo conversar com o meu marido, eu não consigo conversar com a minha esposa, ou ela tem um ritmo e ele tem outro, enfim, problemas assim num casamento? Isso é o que eu mais recebo no consultório. Tá. Sim, essa é a queixa mais comum. Eu atendo há 35 anos e há 35 anos eu ouço essa queixa de diferença na frequência de desejo, não é? Geralmente a mulher tem um desejo mais rebaixado, principalmente depois do casamento, e o homem não. E isso dá muito conflito. Compartilhar desejos e fantasias, então, parece que é uma coisa incrível, né? Porque as pessoas compartilham a mesma cama por uma vida e não conseguem se desnudam, têm relação, trocam toques, mas não conseguem trocar as verdadeiras fantasias. Então é uma coisa incrível isso. E é a maior fonte de conflito nos casamentos. Isso mexe com o psicológico da pessoa quando ela não se abre, que ela tem vontade, mas não tem coragem de falar? Mexe com o psicológico, mexe com o relacionamento e muitas vezes, às vezes consegue se falar, mas uma parte não aceita o tipo de desejo da outra. Então é problema não falar e muitas vezes problema falar, porque não se consegue uma sintonia. E qual que é o caminho que você dá a isso? É estimular a pessoa a falar, convencer outra parte que ela tem que se abrir? Como é que é? Sim. Não, mas na moça que escreveu aqui, disse que fazia 15 dias que o marido e a mulher não tinham mais relação. Porque ficou uma coisa tão constrangedora na conversa deles, né? Que não conseguiu uma ideia voltar ao assunto. Não, que acabou. Acho que a vergonha começou a tomar conta do casamento, sabe? Sim. Está precisando de consultar uma sexóloga para conciliar o casamento, né? Sim. Na verdade, a demanda dele é pelo sexo anal e ela não aceita, era isso, né? Tá, isso é muito comum também. A questão é que, por exemplo, o sexo anal não teria problema. Na verdade, nada tem problema se é de comum acordo entre o casal. Agora, se não tem um acordo, alguém vai ter que ceder, sabe? E, no geral, eu estimulo, sim, as pessoas a contarem e chegar num... É muito difícil chegar num comum acordo igualzinho, né? Então, às vezes ela não vai, isso é muito comum, a mulher não querer o sexo anal, porque muitas vezes é uma prática dolorosa, muitas não, na maioria. Precisa saber fazer o sexo anal para que ele seja prazeroso. E, no geral, os homens não sabem como tratar isso para que seja bom. Então, a negativa das mulheres a essa forma sexual é alta, né? E
sexo, se ele começa a cobrar isto dela, aí que não vai ter mesmo. Eu costumo dizer assim, sexo não se cobra, ele se conquista. O sexo cobrado, ele não vai ter bom resultado. Então, qualquer prática sexual ou qualquer compartilhamento sexual, é importante que se conquiste. Cobrar é terrível. Agora, Maria Helena, Sim. levando a questão para o lado científico e médico, né? Eu li uma matéria que o sexo anal é um dos maiores causadores de câncer no reto. Como que a gente pode administrar isso sobre a questão? Porque Há controvérsia. há controvérsias. Né? É isso que eu queria, né? Porque assim, tem muita divulgação, eu não sei a fonte Exato. dessa pesquisa, enfim. Agora, é lógico, o sexo anal não é a prática, vamos dizer assim, original ou a finalidade máxima. A finalidade do sexo anal é fantasia, prazer. Quando eu falo original, é no sentido da procriação, que é a grande partida do sexo. Agora, é uma prática possível, como eu estava falando, se bem tratada, se bem feita. Agora, de novo, todo excesso, se, por exemplo, a pessoa só quer esta forma com uma alta frequência e já tem uma predisposição a algo, ok, isso pode causar um problema. Mas veja, é um conjunto de coisas. A prática, pela prática em si, feita com comum acordo e de comum acordo é possível que ela seja bem feita, não é para causar esse tipo de problema. Tá certo. Uhum. Não, isso pode ser uma fonte doutora, não... Mas e quando dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, o casal tem interesse da prática do sexo anal, mas a religião os impede de praticar? Como que trata disso? Esse é o problema básico do sexo. Quando o desejo versus o valor. Isso é conflito frequente, não só com sexo anal. Tá? Hoje em dia, com essa abertura sexual, é trisal, sei lá mais o quê. A religião não permite, a cultura não permite, mas os desejos estão aflorados. Então, sempre, esse conflito moral versus desejo vai estar. É como a questão hoje também super comum, que é o casamento, o sexo extraconjugal. Não é? Ora, a moral não permite, mas o desejo está pedindo. E o que fazer com isso? Sexo anal, trisal, todas as práticas têm uma questão moral e um desejo envolvido. E, no geral, eles estão em conflito. E o que isso acarreta do ponto de vista psicológico, da saúde da pessoa? Está em conflito com essa moral, seu desejo, seu pão da soma. Como é que isso acarreta na pessoa? Um conflito danado, no mínimo. Toda oposição, ela gera conflito, tá? E então a gente está agora falando de uma oposição interna. E quando eu estava falando alguém tem que ceder na relação, internamente também. Alguém tem que ceder ou o próprio desejo ou a moral. Você vai ter que assentar alguma coisa. Sim, ou fazer uma negociação interna muito bem feita, e nisso a psicoterapia acaba ajudando, enfim. Porque é muito difícil resolver. Qualquer conflito interno é difícil. E, no geral, a gente, se tem uma estrutura mais centrada, a gente consegue estabelecer uma conversa entre essas instâncias, entre a instância moral e a instância dos desejos, em que se favorece uma negociação interna. Isso é a busca da saúde, é o encontro com a saúde, quando essas negociações são bem estabelecidas. Com o advento da internet, o que você sentiu na sua profissão, né? Aumentou a incidência de procura ou reduziu, porque as pessoas acabam procurando a internet e sendo mal informadas, equivocadamente informadas? Na verdade, antes, não, em termos de procura, não altera tanto. Não altera tanto. Não, até porque essa questão da internet tem afetado muito mais os jovens. E é o público que menos procura ajuda. E, infelizmente, porque eles estão recebendo um bombardeio de informações insanas e estão à mercê, escravos disso. Porque eles têm que cumprir uma imagem. E hoje nós vivemos um mundo de imagem. E se o jovem não cumpre essa imagem, ele não vai se sentir pertencendo ao meio. Só que essa imagem que eles passam de desempenho é terrível. Se eu não funcionar assim, então ou eu não sou homem, ou eu não sou importante, ou eu...
Então, esse bombardeio, ele tem afetado muito a saúde psíquica, sexual, seja individual, seja relacional. E, infelizmente, esse público não procura. É aí que se encaixa a busca pelos Viagra da vida que você falou, sim, né? Sim. Você imagina que um jovem em perfeitas condições de saúde precisa tomar Viagra porque ele precisa lá pegar umas 5 meninas naquela noite. Sabe? Então, isso é insano. Não tem mais qualidade sexual hoje em dia, infelizmente. Agora me diga uma coisa, Maria Helena, e a questão hormonal? Porque o homem parece que ele tem uma atividade sexual mais intensa do que a mulher. Porque a mulher chega em um determinado ponto, parece que chega no momento que a questão hormonal ela começa a influenciar. Como é que fica o relacionamento entre essa queda da libido feminina e... Mas eu acho que isso não tem a ver só com a idade, né? Não é só com a idade, nem só com o hormônio. Tá? Lógico, a testosterona é o hormônio por excelência do desejo. E a mulher tem a testosterona, o homem também. Mulher numa certa escala, homem em outra. Mas, lógico, isso interfere no desejo sim, mas não só, sabe? Tem outras questões, por exemplo, o homem, o erotismo do homem, ele é um pouco mais, como eu diria, fragmentado. Eu não gosto dessa palavra porque parece ruim, mas ele não está necessariamente associado com afeto. E a mulher associa muito com afeto o sexo. Então isso também interfere na frequência. O homem tem um desejo mais difuso, sabe? A mulher não, ela localiza o desejo dela em uma certa pessoa, num certo envolvimento. Então isso afeta também a frequência e a intensidade das coisas. Agora, se a mulher está envolvida num relacionamento, ela tem um desejo alto também. Tá? Então, tem N fatores que influem, não é só o hormônio. O hormônio determina muita coisa. Imagina uma mulher que acabou de ter filho, por exemplo, a prolactina dela está altíssima. Só que quando a prolactina está alta, a testosterona cai. Você imagina se essa mulher vai ter condição de pensar em sexo. E isso fica alguns meses. Fora a questão ser mãe ali, que dá uma demanda alta. A rotina. E o homem não, ele está lá com a fisiologia dele absolutamente corrente, normal, intacta. E a mulher numa bomba hormonal totalmente diferente. Então, essa é uma fase que dá muito conflito, sem dúvida. Aí tem uma questão hormonal muito determinante. Mas também a questão mãe, etc. Hormônio influi, claro, mas a sexualidade ela é mediada por hormônios, por questões psíquicas, sociais, culturais, é uma coisa muito ampla. Você costuma receber casais buscando ajuda ou normalmente uma parte procura primeiro? Boa pergunta. Normalmente uma parte procura e escondido. Não, ninguém pode saber, inclusive minha esposa ou meu marido não pode saber que eu estou aqui. Ok, vamos lá, vamos cuidar disso. Mas assim, essa partida de um casal que um precisa estar escondido do outro já é complicado. Um sintoma. Já é uma partida complicada. E aí, né? eu já acrescento mais uma pergunta. Casais em começo da vida conjugal, ou casal já com certa idade, onde normalmente se costuma associar crise conjugal e tal? Não. É casal já com uma certa idade já com uma que certa vai idade. escondido. Tá. Tem uma porção do sexo que é muito escondido um do outro. Por exemplo, essa questão, eu tô com um problema, ou masturbação, por exemplo. Descobrir que o seu parceiro... A masturbação é uma das coisas mais escondidas entre um casal. Tem gente que acha que é pecado, né? Isso. É isso aí. É pecado, é um motivo de vergonha gigante. Não é? Ou uma infidelidade em relação ao parceiro. Isso, imagina, tem mulher que tem ciúme de masturbação do homem. É muita insegurança, né, ter ciúme disso. Mas, pois é uma das práticas mais escondidas. E seria muito legal se pudesse ser compartilhado, inclusive fazer a masturbação os dois juntos, um no outro, enfim. Não é? Poderia ser uma coisa que enriqueceria uma relação. Você falou uma coisa no começo, você falou que o sexo não pode ser pedido, ele tem que ser conquistado. Mas eu já vi entrevistas de especialistas que falam que quando o casal está há muito tempo junto,
que às vezes é bom você marcar um horário para fazer o sexo, porque senão você vai deixando para trás. Você fica no celular, você vai limpar a casa, assim, e nunca sobra tempo. É aquilo que você deixa pro fim. Então você vai fazendo todas as outras coisas, que o ideal seria ter um dia, ou sei lá, da semana, ou 2 dias, falar, não, vamos marcar que vai ser o sexo. Você acha que... Quinta-feira à noite. Quinta-feira, às 8 horas e 3 minutos. Eu quero ouvir a opinião dela. Se não tem como, se não ajuda, porque senão você vai deixando tudo o sexo para depois. Olha, pior que é verdade as pessoas dizerem isso, mas não é verdade isso. Imagina sexo agendado. É meio triste. É absolutamente triste, porque assim, se você não tem vontade daquela hora, você vai se obrigar a ter, né? E o desejo não é assim. Então, aliás, quanto mais agendado, pior. Porque, principalmente para a mulher. Então, aí a gente chega à conclusão que só sobra o sábado à noite, e aí o sexo vai ser sempre agendado, e aí vai ser sempre um problema. Então, tem até uma especialista ele que chama de sexo responsivo. Tá, eles vão dando nomes para as coisas. Dando nome. Agora, deixa eu só lá concluir a resposta, que acho que a gente interrompeu. Então, o agendamento é o antissexo. Não, ele pode até acontecer todo sábado, mas não sob agendamento. Tá. Ele pode ocorrer porque é um dia mais tranquilo e naturalmente acaba acontecendo. Porque do jeito que está a vida hoje, está uma loucura mesmo, né? Você... Não é agendar ou não agendar, é você ter espaço interno para... O homem ainda vive isso com mais facilidade, a mulher não. Aí tem essa diferença. Para o homem, o sexo é vivido como que... É como se fosse um intervalo da vida. Agora eu vou me descansar, sabe? Numa atividade gostosa, sexual. Para a mulher não, chega como mais uma tarefa. Então, essa diferença de erotismo entre homem e mulher é um dos fatores que mais... E essa diferença existe, porque às vezes hoje falar sobre isso parece que é um discurso antifeminista. Não, a mulher não é diferente em nada. A mulher não existe, não. Né? O corpo já é diferente. Sim, então... Olha, é tão complicado, né, que tem até um amigo meu que disse que a avó dele surpreendeu o avô... Tinha uma moça que fazia o serviço em casa, moça bonita e tal, e ela pegou o homem agarrado. O vô agarrado com a... Agarrado. Aí, a mulher se espantou, ela falou assim, véia, eu tô te poupando. Eu tô te poupando, a mulher, né? Então, quer dizer, tem um determinado momento que a mulher, o sexo para a mulher é um fardo. Isso acontece? Muito, muito. Inclusive esse exemplo que você deu é ótimo. E eu sei que muitas mulheres que estão aqui ouvindo vão entender o que eu estou falando. A mulher, por exemplo, quando está na cozinha fazendo alguma coisa, se vem o marido e aborda nesta hora, ele está correndo o risco de levar quase um coice. Porque, assim, chega como uma obrigação, mais uma tarefa, e ela já está numa tarefa muito exigida pela mulher, que é a questão da casa. Então, assim, para a mulher, muitas vezes chega assim, como um fardo, como uma cobrança. Só para dar uma ideia, isso é pesquisa USP, tá? Não sou eu que estou falando. Tudo que eu estou falando é baseado em pesquisas sérias. Então, na USP, uma das maiores pesquisas de sexo que teve no Brasil, tinha lá uma questão sobre qualidade de vida para homens e para mulheres. O que para você é mais importante para ter qualidade de vida? Para os homens, sexo estava em primeiro, segundo. Para as mulheres, sexo estava em 7º, 8º, 9º. Então, não é que não tem para a mulher, mas assim, a instância de valor disso para a mulher é muito... Olha o tamanho desse degrau. Então, enquanto que para o homem seria um lazer, tá ali, imagina se o homem está ali fazendo algum conserto, uma manutenção na casa, e a mulher chega abordando ele, nossa, ele vai soltar o rojão, vai. Agora, para a mulher, não. Se ela está na cozinha e ele chega, ela vai ficar louca da vida. É isso aí mesmo. Agora, outra questão, porque daqui dessa mesa aqui, acho que só eu sou avô, né? Na verdade, não. Agora, de repente... nasce os filhos é uma coisa, agora quando nasce os netos, porque é aquela velha história, né? Você tem um relacionamento com a avó, sabe? E ela com o vô. Não, isso de você, ela com o vô. Ela com o vô. Então, é isso que a cabeça da pessoa, né? A mulher tá com a cabeça no neto, na neta, tal. O homem
exatamente a cabeça, sabe? E isso, como é que trabalha isso? Eu não sei a questão avô exatamente, você pode até falar melhor que todos aqui, Madalena. Mas assim, eu não entendi exatamente a tua pergunta, mas como é que é a leitura de um avô e uma avó terem conexão com a sexualidade? Você está pensando na figura da vozinha, né? Agora minha companheira é uma vozinha. Então, mas é isso que deu você. Agora, onde fica o desejo nesse ambiente? Quer dizer, o desejo, eu acho que, sabe, interfere muito mais na mulher do que no homem. Sabe? De ser avó. A avó é mais carinhosa, mais, sabe, mais mãe, né? Não é só a avó. A avó engrossa o caldo, eu diria assim, porque aí entra o fator idade, né? Como se uma mulher idosa não pudesse, sabe, ter desejos e etc. E ela própria se esconde disso, porque então agora eu tenho cabelos brancos. E nada disso. O erotismo, a gente nasce ser erótico e morre seres eróticos. A questão é como isso vai mudando durante a vida. Então, não é só questão avó, Madalena, é questão mulher. A mulher tem muito mais essa coisa do carinho que você falou. A mulher fraternaliza. Por isso que no casamento o desejo da mulher cai muito mais que o do homem. Porque a mulher acaba fraternalizando, né? Em algum momento parece que ela vai transar com o irmão, com alguém assim. Então ela começa a recuar. Coisa que para o homem não é tanto assim. Isso. E se entra a questão idade, avó, mais ainda. Sim, nesse aspecto você tem razão. Muito então, mais. É por isso que é uma questão muito, muito delicada que eu acho que deveriam ser tratados, os casais deveriam, depois de um determinado momento da vida, deveriam frequentar em todos os momentos da vida. Né? Não estou dizendo você, mas principalmente depois de uma certa idade, quando a libido começa a cair e você começa O sexo no casamento, principalmente casamentos mais longos, ele precisa ser ressignificado. Senão ele vira fonte de conflito. E às vezes muitos casamentos acabam por uma porque questão muito mais o homem procura as aventuras, né, do que a mulher, na verdade. Isso é uma verdade ainda? Hoje em dia está um pouco diferente. O homem é mais autorizado, você vê. Antigamente tinha casas de mulheres para os homens irem participar. A mulher ficava lá no papel de procriadora, né? Então o homem, historicamente, ele tem mais permissão. Mas hoje em dia, com essa virada toda, a mulher também tem... e a mulher foi para o mercado de trabalho, né? Depois da Segunda Guerra, a mulher saiu para a vida e fica mais... E infelizmente, nós temos o horário. Agora, a Marilena precisaria vir um pouco mais cedo para abrir para nossos ouvintes, evitando nomes e tal, dessa curiosidade que elas têm. Mas a gente pode ir elencando, a partir das discussões, e convidar a Maria Helena por uma outra oportunidade, né? Nosso WhatsApp é o 3311-3011. Já deixa o seu telefone, a sua pergunta, e a gente traz agendar um outro momento. Maria Helena, se alguém quiser te encontrar, você tem rede social, profissional, para fazer... Eu sou muito da minha rede social, é péssima, né? Porque eu mal sei mexer. Um telefone para contar. Mas aí podem nos procurar, então a gente passa um telefone. Sim, o meu WhatsApp é o 98118 1448. 981 18 1448. 981 18 14 48. Sim. Isso? Sim. Tá ok. Maria Helena Gibran, então, sexóloga, e você poderá ter qualquer problema que tem de relacionamento difícil e tal, importante você procurar esse auxílio, essa ajuda, né? Tá bom? Sim, fico à disposição da equipe aqui. É muito bom que a gente possa esclarecer de uma forma correta as pessoas, né? E agradeço o convite, esse papo muito agradável com vocês. Muito obrigado, viu, Marilena? Um abraço para você, viu? Agradeço. E é isso aí, agradecemos a sua presença aqui no programa, porque a gente vai inovando, trazendo assuntos novos, né? Para a gente poder ampliar exatamente o interesse do nosso ouvinte. Muito obrigado. Obrigada. Tá certo.